Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira 13 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a Terceira Guerra Mundial pode começar em maio. Mas calma, isso não é nenhuma revelação profética. Foi dita hoje pelo guru norte-americano da economia e da geopolítica, Martin Armstrong. Armstrong vem acertando tudo, ou quase tudo, em termos de previsões econômicas e também de geopolítica, há mais de 20 anos. Ele é bastante polêmico, inclusive chegou a frequentar o Chilindró nos Estados Unidos. Mas as suas previsões são calcadas em informações importantes. E ele tem se alimentado dessas informações para, no artigo de hoje, dizer que sim, algo muito estranho está acontecendo na Marinha Russa que pode levar o mundo à Terceira Guerra Mundial ainda este ano. Ele começa dizendo no seu artigo o seguinte: navios e submarinos da Marinha Russa deixaram repentinamente sua base no Mar Negro. Atenção, deixaram esta base em massa, algo muito incomum. Isso, diz ele, é altamente incomum e muitos temem que seja uma mudança tática. A imprensa ocidental continua tentando pintar a Rússia como perdedora da guerra, mas é só propaganda, é para atrair mais soldados de outras nacionalidades para lutarem a favor da Ucrânia, porque afinal, quem não quer lutar do lado do vencedor? Mas, detalhe, Armstrong diz que não é bem assim a coisa. Não há dúvida, diz ele, de que os Estados Unidos e a Rússia estão travando um confronto mais intenso desde a crise dos mísseis de Cuba de 1962. No nosso modelo, ele tem um modelo métrico com muitos gráficos para medir a temperatura e possibilidades de guerra. Ele diz: o nosso modelo, esse confronto se alinhou com um modelo de guerra principal ou maior, mostrando que 2014 foi o fim de um período de relativa paz e o início deste período mais intenso, onde a possibilidade de uma terceira guerra é real, à medida, portanto, que nos aproximamos de um confronto pesado entre Rússia e Estados Unidos diretamente. Bem, em resumo, o que Armstrong está dizendo corrobora tudo o que eu venho falando nos últimos, quem sabe, 2 anos, por assim dizer. A guerra da invasão da Rússia à Ucrânia tem 1 ano, mas eu já vinha alertando as possibilidades de um confronto. O que aconteceu em fevereiro de 2022 foi, digamos assim, o desfecho de uma revolução silenciosa que havia começado em 2014 na Ucrânia. Em 2013, a CIA começou a mexer os pauzinhos dentro da Ucrânia para derrubar Viktor Yanushchenko, presidente então alinhado com Moscou, e colocar um títere do globalismo no lugar de Yanukovych, Viktor Yanukovych. E assim foi feito. Zelensky acabou presidente da Ucrânia. Bem, Zelensky aceitou usar a Ucrânia, ou melhor, o povo ucraniano, como um pivô, ou melhor, como um peão, para atacar a Rússia. Ainda que este peão esteja destinado ao sacrifício, o que Estados Unidos e OTAN esperavam era criar um conflito de guerra por procuração para enfraquecer a Rússia e, uma vez enfraquecida, usar os flancos da Europa, do leste europeu, para invadi-la e depois retaliá-la. O plano parece, pelo menos dentro das planilhas, está dando certo. A Rússia entrou na Ucrânia e parece, ao que tudo indica, estar num atoleiro, se enfraquecendo de semana a semana, mês a mês, e já isso se completa 1 ano, perdendo soldados, equipamentos militares e muita grana. Então,
pensa a OTAN, é hora de colocar atores importantes na história, como, por exemplo, Polônia e Suécia. No meu vídeo de terça-feira, esse que vocês estão vendo aqui, intitulado Morte de Putin, líder russo pode estar em estágio terminal, eu digo que a Suécia está embarcando nesta onda de encher-se de mísseis nucleares da OTAN para, uma vez que sentir a Rússia enfraquecida, atacá-la, muito provavelmente, com os mísseis da OTAN. Mas atenção, a Polônia também está construindo um exército de mais de 250 mil soldados preparadíssimos para, quem sabe, invadir a Rússia. Este cenário, eu disse, venho falando sobre ele já há algum tempo, é o que está colocando Vladimir Putin contra a parede. No vídeo de terça-feira eu disse que Vladimir Putin pode sim estar com câncer terminal. Mas atenção, tem algo mais nessa história. Não é só o câncer terminal que pode tirar Putin da jogada. E sim, um grupo muito forte hoje dentro do Kremlin, que é absolutamente pró-nacionalista, que quer que Putin endureça o caldo. E, segundo Martin Armstrong, o prazo a Putin foi dado. Se até o começo de maio Putin não acelerar as coisas, ele cairá. Com doença ou sem doença, ele será deixado de lado e outro assumirá em seu lugar para colocar em prática uma guerra infinitamente maior do que a que está acontecendo hoje, uma guerra direta contra a OTAN. Resumo da ópera, meus amigos, tudo que não podia acontecer está acontecendo. São vários os fatores, a conjunção de vários fatores perigosíssimos agora, nesse momento, podem sim colocar o mundo num inverno nuclear. Entre esses fatores, a começar, temos lunáticos na Casa Branca, por exemplo, que acreditam que podem sim destruir a Rússia, colocar um ponto final na história de Vladimir Putin e seu exército poderoso e fatiá-la entre empresas norte-americanas, europeias, asiáticas. Não refiro-me apenas a Biden, mas todo o pântano reunido que bateu o martelo nesse sentido. É possível sim derrotar a Rússia, a hora chegou. Outro fator que complica muito a situação são esses países que agora veem uma possibilidade real de destruir a Rússia, como Polônia, por exemplo, e como Suécia, por exemplo. Basta encherem-se de mísseis nucleares da OTAN e dispará-los contra Moscou. Pois é. Mas há também um fator muito mais perigoso. Não sabemos nada, na verdade, em relação à saúde de Putin. Não sabemos se é verdade, se ele tem câncer terminal, se tem mais apenas alguns meses de vida. Isso ainda é tudo muito nebuloso. Mas sabemos, sim, com muita certeza, que existe um grupo linha dura dentro do Kremlin que está disposto a tirar Putin da jogada se este não endurecer o caldo. Endurecer o caldo aqui quer dizer o seguinte: de acordo com o protocolo militar russo, atacar quando se sentir de fato ameaçado. Segundo esses linhaduras, já existe motivo suficiente porque a Ucrânia não representa mais a Ucrânia. Ela é, como disse no começo, só um peão do globalismo e tem atacado o leste do território ucraniano como se fosse a própria Ucrânia. Para os linhaduras, aquilo não é Ucrânia, sempre foi Rússia. Então, o argumento é esse. A OTAN está atacando a Rússia, e uma vez que a Rússia for atacada ou é atacada, precisa responder fortemente. Essa é a pressão que os linhaduras estão fazendo hoje sobre Putin. São velhos comunistas, acostumados a olhar o leste europeu, principalmente países como Polônia e a própria Ucrânia, como subalternos, submissos, países de segunda categoria, e não estão satisfeitos com o levante desses países
Agora, em que a OTAN se faz presente ali muito próxima do território russo, claro, é fácil deduzir. Mas há também a questão psicológica, emocional. Esses militares linha dura não convivem bem, nada bem, aliás, com russos voltando para Moscou em sacos plásticos. As mães russas estão chorando a perda dos seus filhos, as esposas, a morte de seus maridos, os filhos, enfim, tudo isso repercute e muito no Kremlin e nas forças militares, nos altos comandos militares. Putin parece, a alguns desses militares, atolou-se na Ucrânia. É verdade que Putin luta não contra a Ucrânia, mas contra a OTAN, mas o fato é que lá estão sendo perdidos muitas vidas, muitos equipamentos militares e muito rublo. E os linhaduras querem dar um ponto final nessa história, ir para o tudo ou nada. E agora essa movimentação estranha dos navios, dos submarinos, por exemplo, que deixaram em massa um local, uma base no Mar Negro, dirigiram-se para outra, desconhecida. Como disse Armstrong, isso é muito incomum. Então, a combinação de todos esses fatores, mais a Ucrânia, que está servindo como um peão ao sacrifício para abrir flancos a outros países entrarem na Rússia, tudo isso pode nos encaminhar, sim, para a Terceira Guerra Mundial, ainda este ano. Então, meus amigos, preparemo-nos, porque ninguém está interessado na paz. Aliás, o mundo hoje é uma grande besta, porém com duas cabeças. E essas cabeças resolveram morderem-se mutuamente, brigarem entre si. E aí quem paga a história? Todos nós. É claro, quem paga o pato. Bem, eu teria mais coisas a comentar. Ontem o Departamento de Emprego dos Estados Unidos tentou acalmar o mercado dizendo que a inflação está sob controle, está tudo bem. O único problema é que o mercado ainda está aquecido, muito aquecido. É como um carro que rodou bastante. Agora o carro já está desligado, mas o motor continua quente. Mas é só uma questão de tempo e tudo se ajeitará. Bem, eu tenho para comentar que isso é uma grande lorota, mas não posso fazer hoje porque o vídeo ficará muito longo. Então, falo, quem sabe, amanhã. Amanhã é sábado, dia de um vídeo mais longo, e quem sabe, então, eu fale desse assunto de economia. Bem, eu vou ficando por aqui, mas quero lembrar aos amigos o seguinte: tudo isso que falou hoje Martin Armstrong na sua coluna, eu venho falando já há muito tempo. E isso quer dizer que, se você acompanha o canal Professor Belém, você está sempre muito bem informado sobre geopolítica. Assim, eu peço humildemente a sua colaboração. Eu gostaria muito de continuar aqui neste canal, mas está cada vez mais difícil. As nossas monetizações são bem menores hoje do que foram há algum tempo atrás. Assim, eu peço a sua colaboração. Se você puder tornar-se membro deste canal, a membresia é baratinha e nos ajuda e muito a continuarmos aqui na plataforma. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal e compartilhe o nosso trabalho. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.